Olá, internauta, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, sempre ela, Débora Costa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro. Vamos falar desse incrível GP da Inglaterra. Foi muito legal. Lembrando que você também pode nos ouvir no podcast O Tempo. E vamos lá, Débora. Então, deu de sempre, né? Deus Hamilton, né? Nico Rosberg. Vamos falar do que interessa. O Felipe Massa fez uma largada espetacular, lembrando que ele fez a largada na quarta posição, mentira, na terceira posição, depois pulou para frente e o que aconteceu? Olha, Leandro, o Felipe Massa foi incrível, assim, na verdade ele surpreendeu desde os treinos, porque no primeiro dia de treinos, treinos livres, ele não tinha ido muito bem, ficou em 10º, e conseguiu aí no dia do qualificatório um terceiro lugar aí na última volta do Q3, e simplesmente foi espetacular na largada, ele pulou de terceiro para primeiro, deixando o Hamilton e o Rosberg como dois idiotas, literalmente falando, e conseguiu aí ficar na posição até a 20ª volta, e quando o Hamilton, melhor dizendo, fez a troca de pneus, aí a gente sabia que a Mercedes aí com pneus novos, a gente sabia na verdade desde o início que para o Massa sustentar essa posição era complicado. Na verdade todo mundo sabia, né? Exatamente. Só se fosse uma situação assim, de final de prova, ele conseguir esse primeiro lugar, tudo bem, mas ali, logo no início, ele pular para primeiro, ficar até o fim seria difícil mesmo. Apesar de tudo, ele ainda foi bem, conseguiu manter a segunda posição, aí até que veio a chuva. A chuva, na Inglaterra, a gente sabe que na Inglaterra costuma chover mesmo, algo esperado, e hoje a tecnologia da Fórmula 1 já se preveu que horas ia chover, quantidade, intensidade da chuva, só que a chuva atrapalha muito o carro da Williams, que não tem aí um downforce para se manter nessas pistas muito molhadas, né? Uma pressão aerodinâmica para se manter. Tanto que caiu a chuva, o Bottas e o Massa passaram grandes dificuldades na pista. O Massa foi superado. Mas, Débora, isso acontece por quê? Porque é um absurdo, na minha opinião, um carro do orçamento da Williams não conseguir se manter na pista molhada. E a gente sabe que o Felipe Massa e até mesmo o Valtteri Bottas são bons pilotos com água na pista. O que aconteceu? Por que isso acontece? É o desenvolvimento mesmo do carro, Leandro. Como eu disse, a pressão aerodinâmica não foi efetiva, apesar da Williams ter lançado um novo pacote aerodinâmico recentemente, né? Acho que a questão aí é de diferenciação de tecnologia mesmo. Tanto que a gente viu que a Mercedes e a Ferrari não tiveram problema com relação a isso. E apesar também, na minha visão, eu acho que a Williams pecou em mandar o Bottas e o Massa para os boxes muito tarde. O Hamilton, ele foi o primeiro a arriscar. Ele viu que a chuva começou a cair, ele já pôs pneu de chuva. O Rosberg até chegou a achar que ele tinha errado nisso, porque a pista ainda não estava tão molhada para um pneu de chuva, mesmo o intermediário. Mas, na verdade, o Hamilton agiu muito certo, porque logo em seguida veio uma chuva mais forte, ele já estava com pneus de chuva e todo mundo que não estava com esse tipo de composto passou aperto. Então, eu acho assim que é um problema do carro mesmo e um erro de estratégia também. Demorou muito para levar o Bottas e o Massa para os boxes. O Bottas chegou a pedir no rádio para a equipe, pelo amor de Deus, preciso ir para os boxes. E eles falaram, não, ainda a pista está muito seca. Só que aí ele perdeu o controle totalmente do carro. Na verdade, naquele momento da pista, você já viu um desgaste muito grande dos pneus. Sim, da Silverstone tem Williams. essa característica, né? Silverstone, na verdade, a gente vai falar da curvas de alta, das grandes retas, etc. Mas Silverstone é um circuito que tem realmente essa característica de ter um asfalto um pouquinho mais abrasivo. E até aquele momento, todo mundo só tinha feito uma parada, que é o esperado. Apesar de ser um circuito... É o que a Pirelli prevê quando ela fala... ela escolhe os pneus, exatamente, né? quando ela faz a decisão dos pneus. Porque apesar de ser um circuito com muitas curvas de alta, não tem tantas voltas assim como, por exemplo, na Malásia, na Espanha e outras provas. Mas aí, Leandro, eu acho que a Williams errou nisso, sim, errou. Tanto que, quando o Rosberg voltou com o pneu novo e o Vettel já tinha trocado também, a Williams perdeu ali. Muito se criticou também a questão da Ferrari ter chegado em terceiro, porque caiu no colo dela, digamos assim. Não, bom lembrar que o Vettel largou lá atrás, fez uma prova muito boa, tem um carro muito bom, muito eficiente, e chegou aí em terceiro lugar, mérito dele. Mas, para mim,
A Williams pecou nisso, podia ter garantido seu terceiro pódio consecutivo, que era o objetivo inicial, mas a gente não pode deixar de elogiar a atuação do Felipe Massa, que segurou o Hamilton, segurou o próprio companheiro de equipe Valtteri Bottas, que tinha um momento da prova que ele estava muito mais rápido que o Massa, e o Massa segurou, levou. Acho que ele mesmo ficou bem frustrado no final, por causa dessa situação, é lógico, ele queria um pódio. Mas foi muito legal ver, Leandro, que a Williams está evoluindo muito. Essas últimas 3 provas foram muito boas. E é isso que a gente quer ver, a Williams lá na frente brigando. Poderia ter feito melhor, poderia, mas já está melhorando. Isso já é legal, assim. Pois é, e aí falando da atuação da dupla dinâmica de Hamilton e Rosberg, na verdade deu óbvio, como eu falei no início do nosso programa. Não tem condição, o Hamilton ele é mais piloto do que o Rosberg. Prova totalmente do Hamilton. Jogando em casa, como a gente gosta de falar no futebol, não ia ter como o Rosberg ter uma eficiência maior do que o britânico lá no circuito de Silverstone, não é isso? Na verdade, ele já entrou pressionado por essa questão de estar em casa, ter perdido o último GP da Áustria e precisando pontuar para se distanciar do Rosberg aí na liderança. Então, acho que isso tudo motivou, conquistou a pole position, apesar do Rosberg ter ido melhor em certas partes do treino, o Hamilton conseguiu também na última volta ali fazer um tempo melhor para conquistar a pole. Mas eu acho interessante falar, Leandro, que apesar do Hamilton ser muito melhor, a gente sabe disso tudo, tem vacilado na largada. Foi a segunda prova consecutiva que ele vacilou, perdeu posição. Branco, né? Ele tá dando um branco, tá dando um poder de reação um pouquinho mais baixo do que deveria. Eu acredito que se ele tivesse largado em primeiro, não ia ter nem briga, né? Tanto que para mim esse grande prêmio foi o melhor do ano no quesito de competitividade, de alternâncias aí de posições, que a gente não vê muito nessa temporada, né? Porque não dá para brigar mesmo com a Mercedes. A Mercedes é assim, discrepante a qualidade dela. Mas, apesar disso tudo, o Hamilton foi eficiente em retomar a posição e não deu chance também para o Rosberg, não. Até mesmo porque quando o Rosberg conseguiu chegar em segundo, já estava ali para o final da prova. E o Hamilton segurou legal. Não tinha a menor condição. Mas falando do outro brasileiro, do nosso glorioso Felipe Nasser, uma prova... Nem largou, né? Exatamente. Então, é difícil falar da Sauber também, né? A gente já tinha previsto aí, falado no último programa, que toda prova que tem essa questão de desgaste de pneus, a Sauber sofre muito. Na verdade, nessa prova, a Sauber do Nasser nem largou por causa de um problema de câmbio, né? Nem foi por causa do pneu, não. No momento em que eles estavam levando o carro para a pista, deu uma pane geral, não conseguiram. Ele já ia ter que largar dos boxes, ou seja, ia largar em último. Teve problema no qualificatório, já teve problema não passou do Q1, né, no dia dos treinos qualificatórios. Então, assim, foi um fim de semana terrível para o Felipe Nasser, porque ele nem largou, nem teve chance de brigar. A gente teve também muitas batidas, muitas existências ali. Jenson Button saindo aí na primeira volta. Mas eu acho que isso acontece que já estamos no meio da temporada, e no meio da temporada você já vê que tem motor que já está mais desgastado, porque eles estão querendo forçar o motor ao máximo para não precisar trocar, porque se você perde, são 4 motores na temporada. E já tem equipes que já estão pagando, né? A Red Bull, Sauber. Algumas lançaram pacotes aerodinâmicos em algumas provas atrás, e você vê que esses pacotes ainda estão sendo atualizados. O carro vai sendo desenvolvido, né, ao longo do ano. Vai ter muito problema ainda. Esse circuito, essa prova na Inglaterra, na minha opinião, só mostrou isso, que os carros, na verdade, eles já estavam atrasados em relação à própria temporada, assim. O legal é que o Fernando Alonso, enfim, pontuou, né? Conseguiu, depois de 4 provas... eu tava esperando até um tweet dele uma zoação, social, né? Mas não rolou. Não, eu acho que ele pensou assim, graças a Deus eu consegui fechar uma prova, porque acho que ele vinha de 4, 5 provas seguidas que ele não conseguia finalizar. Exatamente. O objetivo, ele disse antes, o meu objetivo é terminar essa prova. Conseguiu terminar em 10º ainda, muito em prol por causa das existências, né? Terrível para a McLaren. Mas conseguiu terminar e fez seu um pontinho aí na temporada, que já é um alívio, né? Daqui a pouco tem que lembrar o Alonso que faltam 3 para alcançar o Button ainda, né? Exatamente. Então, e McLaren que vem pressionando muito a Honda por causa dos problemas dos motores. E não adianta pressionar, né? Porque quanto mais você pressiona a montadora japonesa, primeiro que parece que eles nem conversaram para montar o carro, né? A impressão que dá viveram a base aí dos anos antigos, da época do Senna e do Prost. Eu preciso do motor aí, você me consegue um motor assim assado? Consigo? Então vem cá, vamos colocar aqui no carro, vamos ver e vai rodar aí. Não é assim que funciona. Um desenvolvimento que está um ano atrás das outras equipes. O carro é todo desenvolvido.
Gente, carro de Fórmula 1, todas as peças, é um quebra-cabeça mesmo, assim, não é só montar. É muito complexo. Tudo ali é pensado. O carro de Fórmula 1 é um carro super pensado em todos os detalhes. Nada tá ali por um acaso, nada. E agora me preocupa muito, porque provavelmente no ano que vem a gente terá mudanças aí, principalmente na questão da dimensão dos pneus. A McLaren, que já está um ano atrasada das equipes, vai estar aí 2 a 3, né? Vamos ver como é que ela se comporta. Vamos ver como é que ela se comporta, né, Débora? Isso. Próxima prova, hein? Na Hungria. Agora dá uma paradinha, né? Porque teremos 2 semanas. 2 semanas, só no dia 26, porque o GP da Alemanha foi cancelado por questões financeiras, agora, né? Que seria agora. Então os pilotos vão ter uma folguinha aí que não era esperado. Na verdade, questões financeiras é a desculpinha do pessoal lá da organização. Porque aconteceram brigas entre os circuitos. Ferrari no Nürburgring, e aí ficaram lá. Circuitos que precisam também, né, Leandro, de atualização, não, né? E o que é engraçado é que já teve temporada que tiveram os 2 circuitos no mesmo calendário. Um era o GP da Europa e o outro era o GP da Alemanha. Então não dá pra entender também. Não se resolveram e ficou sem. Ficou sem. O Vettel não vai correr em casa dessa vez. Não vai, não Rosberg vai. também não. Não vai. Próximo agora é só Hungria. Exatamente. Então é isso. Obrigado, Débora, mais uma vez aqui comigo. Eu que agradeço aí. Até a próxima, gente. Dia 26 aí, GP da Hungria. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima.